Olá pessoal, nossa aula de hoje tem como tema as figuras de linguagem. O tema já foi abordado, já foi introduzido na verdade há 15 dias no Centro de Mídias São Paulo, Centro de Mídias de São Paulo, mas ele foi dado só uma pincelada, então hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre o tema. Até porque a semana que vem vocês farão uma atividade que vai valer nota e o tema será justamente as figuras de linguagem. Então preparei aqui alguns slides, né, para ficar um pouco mais claro e espero que atinja então o objetivo. Então nós entendemos a partir da aula do Centro de Mídias que figuras de linguagem são recursos estilísticos que nós utilizamos para dar maior expressividade à fala, à linguagem, né? E as figuras de linguagem recaem sobre um sentido figurativo, ou seja, um sentido não real da palavra. Quando nós usamos uma palavra, mas na verdade ela não está sendo utilizada no termo real, no seu sentido real, ela está sendo utilizada num termo figurativo. Como por exemplo aqui eu coloco a diferença entre o sentido denotativo e o sentido conotativo. Sentido denotativo seria o sentido real. Quando eu falo este garfo está quebrado, estou falando realmente do instrumento, está quebrado. Quando eu falo no sentido Pedro é bom de garfo, logo eu estou falando, não estou utilizando o garfo em seu sentido literal, em seu sentido denotativo. Eu estou utilizando a expressão no sentido figurativo para dizer, por exemplo, que Patrick, aliás, é bom de garfo, que ele come bem, né? Que come bacana, bastante. Então, as figuras de linguagem estão encaixadas aí sempre no sentido figurativo da linguagem, no sentido conotativo. E as figuras de linguagem estão divididas em 4 grupos. Os grupos sonoros, das figuras sonoras, das figuras de palavras, das figuras de sintaxe, das figuras de pensamento. Nós vamos ver cada uma delas. Não vamos ver uma por uma, assim, no grupo nós vamos ver de uma forma geral. Algumas figuras em específico não serão trabalhadas, porque demandaria bastante tempo, precisaríamos de um tempo maior, e então nós vamos ver as principais, ok? Vamos começar pelas figuras sonoras, então. São aquelas que exploram o som, daí o nome sonora. A onomatopeia é aquela que a gente encontra muito em HQs, que as figuras tentam representar os barulhos de sons. Por exemplo, flip-flop, flip-flop, para indicar o barulho de um chinelo batendo no pé, au-au, para representar o barulho que o cachorro faz ao latir, miau, do gato, dindom, pou, smack, toque-toque, tudo que representa a tentativa de imitar um som recai sobre a onomatopeia. A literação seria a repetição de sons consonantais. Então, a mais comum que é utilizada, que é ensinada, é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, essa exploração do som consonantal do R, para, inclusive, tentar representar o barulho do rato roendo a roupa do rei de Roma. Tem um exemplo aqui que está no livro didático, no capítulo 17, é de uma tirinha. Feroz, forte, fugaz, formoso e fulvos filamentos fofos, felino fatigado. Então, o uso insistente do som consonantal da letra F para descrever um felino fatigado, que seria um tigre, né? Então, essa representação, essa repetição de sons consonantais, nós damos o nome de aliteração. A paronomásia são aquelas palavras que muitas vezes são muito parecidas. Tem a diferença de uma letra, às vezes tem um som muito próximo também, mas os significados são totalmente diferentes, como a palavra eminente e iminente. Eminente seria algo superior e iminente algo que está prestes a acontecer. Cumprimento e cumprimento. Cumprimento seria oi, beleza? Como é que você está? Né? Cumprimentar alguém. E cumprimento seria mesmo relativo a tamanho. Depois da paronomásia, nós entramos então em figuras de palavras, que é quando nós utilizamos palavras e elas adquirem um novo sentido.
como por exemplo a metonímia. É uma palavra, quando uma palavra é utilizada em lugar de outra, porque elas são semelhantes, não tem como você falar uma e não lembrar da outra. Então, por exemplo, muitas mãos foram responsáveis pela construção de Brasília. Eu não estou me referindo às mãos, eu estou me referindo às pessoas que construíram Brasília. Então, nós chamamos isso de a parte pelo todo, metonímia é a parte pelo todo. Se eu falo também, por exemplo, aquele rapaz, aquele morador, aquele rapaz é um sem teto. Eu não quero dizer que ele não tem um teto, eu estou falando que ele não tem uma casa para morar. Então, a parte pelo todo. Bebi uma lata de refrigerante. Não, você tomou o conteúdo, né? Você tomou o líquido, o refrigerante, não a lata. Então, o continente pelo conteúdo. O autor pela obra. Adoro ler Machado de Assis. Então, nós trocamos falar o romance, o livro de Machado de Assis, para falarmos só Machado de Assis. Então, isso se chama autor pela obra. O certo mesmo seria falarmos, por exemplo, eu li Dom Casmurro de Machado de Assis, adorei. Aí, ok. A marca pelo produto, que é o que nós mais utilizamos no dia a dia. Ontem tomou uma Coca-Cola. Não, não tomou, porque Coca-Cola é nome, é marca. O que você tomou foi um refrigerante gaseificado à base de cola. Assim como, por exemplo, Yakult. Mãe, traz Yakult para mim. O certo seria falar, mãe, traz para mim por gentileza leite fermentado com lactobacilos vivos, né, da marca Yakult, mas nós não temos esse costume, nós utilizamos a marca e não o produto, né? Cotonete, cotonete também é marca, né, o nome do produto. Nós jamais utilizaríamos hastes flexíveis com algodão nas duas pontas, seria desnecessário, né? Então nós acabamos utilizando a marca. Então tudo isso aí configura-se uma metonímia. Então nós usamos muito ao longo do dia, ao longo da vida. Só não sabemos nomear, né? E não precisamos também. A metáfora, essa já foi abordada no centro de mídia, seria uma comparação implícita. Implícita é aquilo que não está visível. É algo que, no caso da metáfora, nós precisamos parar para fazer uma avaliação. Quando eu falo prédios doentes, provavelmente esses prédios eles estão precisando de manutenção. Por isso doente, que precisam de algum auxílio. O auxílio ali seria manutenção. Aquele menino é um leão. Alguma coisa do menino me lembra o leão. De repente o menino é bravo, corajoso, né? Sei lá, tá com o cabelo bagunçado, e vai. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, alguma característica do amor me lembra o fogo. Seria porque o amor é quente, ele é quente como fogo? Uma das características do fogo é aquecer e o amor nos aquece também. O amor é um sentimento quente, né? Quando a gente está apaixonado, sente aquele calorão, então daí essa metáfora é uma possibilidade, né? A metáfora, como eu falei, é uma comparação implícita. Existe uma outra figura chamada comparação mesmo, que ela é explícita. Então eu transformei cada uma dessas metáforas em comparações. Então, olha aqui, os prédios estão como doentes. Se já tem o como, já é explícito. Logo, não é mais metáfora, é agora uma comparação. Aquele menino é bravo como um leão. Então aqui eu já coloquei a característica, já tem um comparativo, deixou de ser implícito, é algo explícito, logo é uma comparação. O amor é quente como o fogo. Então essa é a diferença entre a metáfora e a comparação. A metáfora é implícita, a comparação é explícita. A catacrese, essa é interessante porque nós também usamos muito e só não sabemos o nome, né? Nomear. Mas enfim, por exemplo, quando nós falamos braço da cadeira, braço do sofá, pé da mesa, bico de chaleira, asa da xícara, são fundos de agulha, são expressões que foram criadas, porque não existe um nome para braço do sofá, não existe um nome para pé da cadeira. Só que em razão de alguma semelhança com algum objeto, aí
criou-se um termo para se adequar àquilo que ainda não tem nome, né? Por exemplo, braço do sofá, pé da cadeira. Pé da cadeira, por que pé? Porque mantém a cadeira suspensa, assim como o pé da mesa, né? E assim por diante. Então essa seria a catacrese. A sinestesia é uma figura que associa os diferentes sentidos, órgãos de sentido. Então se eu falo voz torta, eu misturo a audição, que a voz eu escuto, e torta é algo que eu vejo. Então é uma mistura de audição com visão. Doce de escuridão seria o paladar, que quem recebe, quem identifica o doce seria o paladar. Escuridão, quem recebe, quem percebe são os olhos. Logo, essa mistura, paladar e visão. Aí agora nós temos a figura de sintaxe, ou figura de construção, quando nós alteramos intencionalmente estruturas sintáticas. Vamos começar pela anáfora, que são as repetições no início de verso. Passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra. Então, essa repetição idêntica no início do texto faz com que se configure, então, uma anáfora. O pleonasmo seria uma enfatização de uma ideia, e aí acaba deixando uma frase redundante. Então, vi claramente visto o lume vivo. Então, ele viu e reforçou a ideia de que foi muito bem visto. Então, isso seria um pleonasmo. Subir para cima, tristeza mais triste. Foi uma frase que eu escutei há 1000 anos e nunca me esqueci, que eu achei muito esquisita e hoje eu utilizo como exemplo de pleonasmo. E certeza absoluta. Uma vez que você tem uma certeza, já é absoluta. Então não tem essa necessidade de você falar que ela é absoluta, né? Porque a certeza já não deixa dúvida. Então torna-se um pleonasmo. Figuras de pensamento seria então a manipulação no sentido das palavras e expressões. A hipérbole seria o exagero. Somos casados há 5.000 anos, já falei isso 1 milhão de vezes, né? Então são exageros. Precisaria de uma vida inteira para falar a mesma coisa 1 milhão de vezes, e acho que nem assim seria possível, né? O eufemismo seria a figura que tenta suavizar um termo normalmente até mais negativo. Então, Marx ficou rico por meios ilícitos, para não dizer que ele enriqueceu roubando. Wilson partiu desta para melhor, para não dizer que Wilson morreu. Então, é uma suavização de um termo, de uma expressão para deixar um pouco mais, menos, de repente, menos pesarosa, menos agressiva. Então, esse seria o eufemismo. A prosopopeia seria dar vida a seres inanimados ou dar características humanas a animais e seres inanimados. Então, a poesia vai à esquina buscar um jornal. Né? Então, atribuir vida à poesia. A natureza grita por socorro. Estou atribuindo vida, atributo, na verdade, tributo humano à natureza, porque a natureza não tem como gritar. Isso é típico do ser humano. E o paradoxo seria a associação de termos contraditórios e inconciliáveis. Então, termos que se anulam, em resumo. Então, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Se é ferida e dói, como não sentir? Né? Se é um contentamento, como pode ser descontente? Se é dor que desatina, como pode não doer? Então, esse é um poema de Camões, que no final ele acaba descrevendo toda a sensação como é o amor, que é um sentimento bastante contraditório, causa em nós essa contrariedade, mas que no final o amor, apesar de tão contraditório em si, ele ainda consegue mover as pessoas, causar amizade nas pessoas, promover o bem-estar entre as pessoas. Esse é um poema muito bonito que certamente nós escutaremos ainda esse ano, quando virmos, principalmente quando virmos classicismo. Bom, todo esse conteúdo, que aqui eu só apanhei as figuras principais, está no livro didático de vocês.
aqui no capítulo 17, para quem quiser conferir, a partir da página 170, se eu não me engano, 174. Então aqui começam as figuras de linguagem. Fiquem à vontade para dar mais uma olhada, checar algumas outras figuras que não foram abordadas hoje, mas para nossa atividade avaliativa da semana que vem, nós faremos uso apenas dessas figuras de linguagem, ok? Qualquer dúvida, entre em contato e bons estudos. Bom final de semana.